Vamos abrir aí a Bíblia. Glória a Deus. Isso aqui, irmãos, vai ser uma festa. Na verdade é um casamento entre o noivo, que é Jesus, e a igreja dele, que somos nós reunidos, que somos a noiva do Cordeiro. Vai haver uma festa, uma santa ceia, né? Uma festa que vai durar 7 anos. Enquanto aqui neste mundo vai haver 7 anos de uma grande tribulação, dividido em 2 partes. 3 anos e meio vai ser quando o anticristo vai se manifestar. Vai ser 3 anos e meio de prosperidade, de crescimento. Ele vai ser aquela pessoa que vão adorar, porque vai acabar com as guerras, vai ter um grande crescimento. 3 anos e meio depois ele tira a máscara e mostra quem ele é. E aí vai exigir que as pessoas coloquem a marca, o 666 na testa ou na fronte, que as pessoas o adorem. E os cristãos que quiserem, que não subirem, né, na primeira no arrebatamento, se ele quiser ter uma chance novamente, ele não poderá aceitar a marca do Cordeiro, porque quando ele aceita a marca, o 666, é como se ele dissesse assim: bom, eu aceito o regime, o anticristo, eu viro as costas para o Salvador Jesus Cristo, e eu aceito ele como meu Senhor. Então essa pessoa, ela não vai mais poder ir para o céu. Essa pessoa perdeu a salvação por completo. Então os cristãos vão viver aqui em um mundo em que ele vai querer cortar o cabelo, mas lá só vai poder quem tiver o 666, né? O 666, o 663. Ele vai querer no supermercado fazer compra, ele não vai, aliás, ele não vai nem poder trabalhar, porque nas empresas só vai aceitar quem tiver o 666. Então, ou seja, vai ser uma sociedade difícil de viver. Os cristãos vão ter até que roubar para poder se alimentar, dar alimento para sua família, porque não vai ter como conseguir, não tem como entrar no supermercado, não tem como trabalhar. Então vai ser um tempo muito difícil, e bom é que a gente suba no arrebatamento quando Cristo vier buscar a sua noiva, a sua igreja, porque quem subir vai estar lá sentado na mesa, né, esses 7 anos, fazendo uma grande festa com o Cordeiro. Vai ser uma bênção. E aqui embaixo vai ser exatamente o oposto, o contrário, e nós não queremos isso, amém? Então vamos ver o que é que vai acontecer lá quando Jesus arrebatar a igreja. Vamos ver. Apocalipse capítulo 19, versículo 7, diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Posso ouvir, amém, igreja? A esposa somos nós, né? A noiva aqui já houve o casamento, está tendo as festas ali, né? A festa vem após o casamento. Jesus levantou, nos arrebatou. O encontro no céu é o noivo e a noiva, o encontro ali amoroso, o abraço, né? E depois vem a festa. E diz aqui: a esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Jesus é a nossa justiça. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Está falando de nós, irmão, da igreja. Nós somos bem-aventurados, bem-sucedidos. Nós vamos um dia ceiar com Jesus e participar dessa grande festa. Aleluia! Você é noiva do Cordeiro, mas aqui nesse momento já vai ser esposa do Cordeiro e vai estar na festa. Que coisa linda, né? E disse-me: essas palavras são verdadeiras, as palavras de Deus. Posso ouvir um amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, é uma festa que toda a igreja deve. Nós não esperamos a morte. Estou esperando a morte. Não, o cristão, ele não espera a morte, até porque, como diz o nosso missionário R.R. Soares, a morte ficou numa estação passada. Nós temos agora a vida de Cristo e a vida com abundância, né? A Bíblia diz que nós não veremos mais a morte. O missionário até brinca, diz que a morte é aquela velha com aquela, como é que chama? Enxada, não? Aquele exatamente aqui nas costas, né? Vestido de preto, que vem buscar as pessoas. Ela já não tem mais nada com a gente. Nós não veremos mais a morte. Nós veremos quem? O nosso Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Então, nós esperamos Cristo vir do céu. O mundo não, o mundo espera a morte. Está esperando o dia de morrer, a morte. Nós não esperamos a morte, até porque nós nem veremos a morte. Nós esperamos o nosso Salvador vir para o encontro da igreja. Amém? E quando vai se dar isso, pastor? Tem algumas coisas que nos ensina. Por exemplo, tem uma promessa lá em Oséias, no Velho Testamento, que é um profeta lá, profeta menor do Velho Testamento. Oséias capítulo 6, versículo 2, diz mais ou menos como é que isso vai acontecer.
Vamos abrir aí a Bíblia. Livro de Oséias, vamos ver aqui, capítulo 6, versículo 2. Eu estou reaprendendo, irmãos, a manusear a Bíblia, porque eu passei mais de 20 anos sempre manuseando a Bíblia. Aí apareceu o negócio do celular, e a Bíblia agora era no celular, é uma coisa fácil. Agora eu digo, não, quer saber de eu vou voltar para a Bíblia. E estou voltando, não é reaprendendo, é tendo aquela prática que eu tinha antigamente, né? Passei mais de 20 anos manuseando, e agora eu dou uma demoradazinha para achar. Oséias capítulo 4, versículo 6. Cadê o Oséias? Sumiu, está aqui ele, ó. Achei. 6:2, é. Diz assim, quem já achou, diga amém. Olha lá. Depois de 2 dias, diga comigo, 2 dias, é depois de 2 dias, viu? Não vai ser antes, e nem vai ser no segundo dia, vai ser depois de 2 dias. Vamos lá. Depois de 2 dias, nos dará vida. Nos dará o quê? Vida. Ao terceiro dia, repita comigo, ao terceiro dia, não é nem ao primeiro dia e nem no segundo dia, é no terceiro dia. O que é que vai fazer? Nos ressuscitará, e o que mais? Viveremos aonde? Diante dele. Olha aí, irmão, que revelação, que profecia que o profeta está falando de um futuro. Olha aí, depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará, e nós viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como quê? Como chuva seródia que rega a terra. A chuva vem de baixo para cima ou de cima para baixo? Aqui está falando da profecia do arrebatamento, irmãos. Ele virá, não é no primeiro nem no segundo dia, é no terceiro dia. E ele virá e nos ressuscitará, nos dará vida, né? E nos ressuscitará. E diz aqui, e viveremos diante deles. Nós vamos viver diante dele, vamos vê-lo face a face e viver diante dele eternamente. Posso ouvir um amém? E ele nos virá como chuva, a chuva seródia. A chuva não vem de baixo para cima, ela vem de cima para baixo. É o encontro que toda a igreja vai ter com o Senhor Jesus. Ele vai nos arrebatar um dia e nós vamos nos encontrar com ele. Ele virá de cima como chuva e nós vamos ser arrebatados de baixo. E vamos nos encontrar com ele e vamos estar diante dele, viver diante dele e vê-lo face a face, como diz a palavra de Deus. Posso ouvir amém, igreja? Não vai ser uma coisa maravilhosa? É o que Deus está preparando para nós. Mas não vai ser nem no primeiro dia, nem no segundo dia. Vai ser no terceiro dia. Mas pastor, como é isso? Olha, irmãos, tem um versículo lá em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo, se eu não me engano é 8, abra aí, vamos abrir comigo aí. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz assim, é lá no finalzinho da Bíblia. Finalzinho da Bíblia, depois de Tiago, 3:8. Vamos ver? Não é 2 de Pedro, não é primeira não, irmão. Procurei aqui na primeira, na segunda. 2 de Pedro 3:8, está aqui. Segunda, pronto. 3:8. Diz assim: mas amados, está falando com nós, irmãos. Nós somos amados, a noiva amada do Cordeiro, do noivo, tá? Somos nós. Nós temos que nos enxergar como a Bíblia diz que Deus nos enxerga. Nós somos amados. Deus nos vê como filhos amados e filhas amadas. Você tem que se ver como Deus lhe vê. Você tem que se ver muito amado. Aquele filho que acha que não é amado pelo pai, ele tem medo da presença do pai. Aquele que sabe que é amado, ele entra a qualquer momento na presença do pai, porque ele sabe que ele é amado. Ele sabe que não tem nada que o pai não tem nada contra ele.
E Deus não tem nada contra nós, irmãos, muito pelo contrário, Ele tem a favor de nós, porque Ele pegou o Filho dEle e deu para morrer lá na cruz do Calvário, e a Bíblia diz que Ele morreu pelos nossos pecados, e ressuscitou para a nossa justificação. A Bíblia diz que Deus pegou os nossos pecados, colocou sobre Jesus, Jesus morreu por causa dos nossos pecados, e ressuscitou para a nossa justificação. Então Deus, quando olha para mim, para você, vê um filho amado, justificado dos nossos pecados. E você tem que olhar para Deus e ver Deus lhe vendo como aquele filho, aquela filha amada e justificada dos seus pecados. Pastor João, amém, igreja? Não tem nada, Deus não tem nada contra você, muito pelo contrário, Ele é seu Pai, Ele te ama, e você tem que entrar na presença dEle com muito amor, com muita reverência, mas com muita confiança, com muita fé. Por quê? Porque você é um filho amado, você é uma filha amada, e a Bíblia nos retrata, e nós devemos nos ver como a Bíblia nos vê. A Bíblia diz que Deus nos vê como filhos amados. Eu não posso chegar lá, meu Deus, não sei se Deus se eu estou aprovado diante de Deus. Claro que eu estou. Se eu sou filho de Deus, meus filhos estão aprovados diante de mim. Por quê? Mas eles não são perfeitos, mas são meus filhos e estão aprovados diante de mim. Precisar, eu dou minha vida por eles. Deus deu a vida do Filho dele por nós, irmãos. Nós somos aprovados, imperfeitos, que nenhum é perfeito, só Jesus pisou nesse mundo perfeito, mas filhos aprovados, amados por um Pai que ama e que está disposto a curar, a prosperar, a abençoar. Posso ouvir amém, igreja? É assim, irmãos, é assim. E a Bíblia diz aqui, vamos voltar ao texto, que eu me empolgo muito quando eu falo do amor de Deus. Eu quero que você se sinta amada, porque tem muita gente que não recebe a cura porque ela não se sente amada. Ela acha que Deus não quer curar. Qual é o pai que não quer curar seu filho? Não existe essa possibilidade, está tudo dentro da sua cabeça. Se você se vê como Deus lhe vê, você vai ser curado. A pessoa não prospera porque ela acha que Deus não quer prosperar, porque ela não é perfeita. Qual é o pai que não quer que seu filho prospere, viva bem, pague suas contas, seja feliz? Está tudo aqui na sua cabeça. Deus quer, porque Ele é seu Pai, Ele ama você, Ele pagou um alto preço por você, Ele aprovou você. A Bíblia diz que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Você está justo aos olhos do Pai. Amém? Amém? Aí diz aqui, vamos voltar. Segunda de Pedro, saiu daqui, capítulo 3, versículo 8, diz assim: mas amados, não ignoreis. Tem muita gente ignorando isso, viu? Mas não ignore não, eu não ignoro não. Não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, promessa da vinda de Cristo, né? Ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele tem um ânimo longo, é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, ou seja, de repente, sem avisar, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, o que nós queremos pegar aqui é só a primeira parte. Está falando que do dia do Senhor, Jesus virá buscar a sua igreja, né? E vai acontecer algumas coisas, mas a primeira parte que eu quero que você entenda, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Posso ouvir amém, igreja? Então, aquela promessa que a gente viu lá em Oséias, no capítulo 6, versículo 2, que fala que depois de 2 dias Ele virá, não é isso que está escrito lá? Vamos ver de novo lá, vamos ler. Você já entendeu que um ano para Deus é como um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Agora vamos ler direitinho aquela promessa, para você entender o contexto do que é que a Bíblia queria falar. Vamos lá? Vamos voltar lá para Oséias. Agora eu vou achar bem rapidinho Oséias. Nem se esconda, Oséias, está aqui, ó, já achei você. Capítulo 6. Estou reaprendendo, irmãos. Quer aprender? Você onde é que está tudo aqui? Eu tenho 32 anos que eu leio a Bíblia todos os dias. Todos os dias, leio um capítulo de manhã, um capítulo à noite. Li até mais, agora leio isso aqui. Isso não é para minha glória, não é para a glória de Deus, porque isso não me faz melhor do que ninguém, né? Não é porque uma pessoa lê mais que é melhor do que aquela que lê menos. Todos nós somos filhos de Deus, amados de Deus, independente de quem lê mais, quem lê menos. Amém? Quem lê mais vai só conhecer mais um pouco, mas é tão filho e tão amado quanto aquele que lê menos. Posso ouvir amém, igreja?
Não se sinta excluído. Então vamos lá, Oséias capítulo 6, versículo 2, diz assim: depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele para todo sempre. Posso ouvir um amém? Então é depois de 2 dias, irmãos, é no terceiro dia que Jesus virá buscar a sua igreja. Veja bem, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Desde que Jesus morreu, quantos anos já faz? 2000 anos se passaram, não é? Primeiro dia, segundo dia, e nós estamos agora no terceiro dia. Posso ouvir amém? É nesse milênio que Jesus vem, irmãos. É nesse milênio. Ele pode vir a qualquer momento. Ele pode vir hoje buscar a sua igreja. Ele pode vir no final do mês, no final do ano, daqui a 10 anos, 5 anos, pode vir ainda essa tarde, porque é no terceiro dia, e nós já passamos do primeiro dia, já passamos do segundo dia, e agora estamos no terceiro dia, onde ele virá como chuva do céu, descendo, e a gente subindo, para ter aquele grande encontro do noivo com a noiva, e depois participarmos da santa ceia, das bodas do Cordeiro. 7 anos de festa, e o povo aqui embaixo com grande tribulação com o anticristo, infelizmente, né? Mas nós vamos subir, a igreja vai subir, e nós viveremos, diz a Bíblia, depois no terceiro dia ele nos ressuscitará e viveremos diante dele para sempre. Haverá uma comunhão. A Bíblia diz que nós o veremos como ele é. Imagina você ver ele como ele é. Vai ser uma bênção. Vai ou não vai? Bênção maravilhosa. Tem que ver o missionário. Puxa, eu vi o missionário, ele passou perto de mim. E o missionário é um homem de Deus, é o nosso pai na fé. Amém? Quem não quer estar com o missionário, né? Eu fico feliz a ver quando eu estou perto dele, a ver quando eu vou lá no Rio, a ver ele já almoçou na minha casa. Eu tive um grande privilégio que Deus me deu, e ter ele lá. E eu digo para ele, como é bom ter a presença do Senhor aqui no nosso meio. Agora, imagine você ver Jesus face a face. Um dia desse uma pessoa me falou: puxa, o missionário passou perto de mim, eu vi, né? Eu vi o missionário, ficou todo alegre porque viu. Bom ver um grande homem de Deus, muito usado, que é o líder do nosso ministério, aquele homem que Deus usou lá, não existia nem igreja da graça, só o que tem hoje espalhado pelo mundo, né? Um homem de Deus. Mas imagina ver Jesus, irmãos, face a face. Você vai ver Jesus, e você vai viver diante dele. E quando é isso, irmãos? Os profetas, eles não poderiam participar disso naquela época. Aqueles que viveram estavam em outro século, não estavam no terceiro dia. Nós somos a geração do terceiro dia. Nós somos a geração que vamos participar do arrebatamento. É a nossa geração. Nós vamos subir, a igreja vai subir. Mas pastor, pode ser... Nós estamos, o que? 2025, só tem 25 anos aí do terceiro dia. Quer dizer, talvez alguns dias, alguns minutos, alguns segundos do milênio do terceiro dia. Talvez eu volte lá à tarde, à noite daquele terceiro dia. Mas vamos ver uma coisa importante em Lucas capítulo 24, no versículo 1. Jesus morreu primeiro dia, passou o segundo dia também. Olha o que diz aqui em Lucas capítulo 24. Lucas 24. Lucas capítulo 24. No celular é rapidinho, irmão. Mas eu estou treinando. Vou aprender de novo, não vou, irmãos? Vou ou não vou, igreja? Vou reaprender de novo. Capítulo 24. O celular você bate só um trisco e já cai no 24. Versículo 1. Posso ouvir amém, igreja? Ei, igreja amada, olha o que diz aqui, ó. E no primeiro dia da semana, domingo, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida. Irmãos, era o primeiro dia da semana, mas já era o terceiro dia da morte de Jesus.
Ele ressuscitou e veio e voltou para a sua igreja ali, para os seus discípulos, foi no terceiro dia. Ele apareceu a Maria, foi no terceiro dia. E quando foi? Foi de tarde? Não. Foi de noite? Não. Foi logo de madrugada. Nós estamos no terceiro dia, 2025, 25 anos. Mas pode ser a madrugada do terceiro dia. Por que Jesus não pode voltar hoje? Pode voltar esse ano, por quê? Porque foi de madrugada do terceiro dia que ele ressuscitou e teve um encontro com Maria. Amém, irmãos? Nós somos essa geração do terceiro dia. Um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia para o Senhor. Nós devemos estar preparados, igreja. Nós devemos estar atentos, porque a qualquer momento o nosso Salvador vem buscar a sua igreja, para ter aquele encontro nos ares, para participar daquela festa das bodas do Cordeiro, e que vai ser uma festa maravilhosa, e que vai estar lá nós e a nossa família, porque a Bíblia diz: será salvo tu e a tua casa. Não diz será salvo tu e talvez a tua casa. Será salvo tu e a tua casa. Quando Deus salvou Noé e a sua família. Noé era justo, diz a Bíblia, mas não fala da justiça dos 4 filhos. Não que eles não possam ser, mas a Bíblia não fala das suas 4 noras, da justiça da sua mulher, mas fala assim, que Noé era um homem justo, e na arca da salvação estava Noé e sua família. Na arca da salvação, que é Jesus, está nós e a nossa casa. Todos vão estar nessa boda do Cordeiro, se alegrando na presença do Senhor. Posso ouvir um amém? E pode demorar, mas pode ser de madrugada. Hoje, 2025, pode ser uma madrugada. É ou não é? Do terceiro dia. Um dia que Deus tem grandes bênçãos para nós. Posso ouvir um amém? Tem um versículo aqui em 2 Crônicas também, que fala desse terceiro dia. É a história do rei Ezequias. Vamos ouvir aqui. É 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis, olha aqui, capítulo 20, versículo 5. Aqui fala que Ezequias adoeceu de uma doença mortal, irmãos. Uma doença mortal que ia morrer. E o profeta, que era Isaías, filho de Amós, versículo 1 eu estou, tá? Veio a ele e disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e você não viverás. Então virou o rosto Ezequias para a parede e orou, dizendo: ah, Senhor, ser servido de lembrar que eu andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo, não foi pouco não. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Posso ouvir amém, igreja? Preste atenção, irmão. Você vê, às vezes as pessoas acham que só o que funciona são orações demoradas. Não. Você vê que quando o profeta entrou e disse para o rei: ó, você vai morrer, Deus mandou te dizer que você vai morrer, é uma doença mortal e você vai morrer, não tem mais jeito para você. E ele saiu da presença do rei no palácio e foi para casa, o profeta. O rei, quando recebeu essa ordem, essa orientação que ele iria morrer, esse decreto de morte, ele virou o rosto para a parede e orou, dizendo: Senhor, lembra que eu andei, eu posso não estar muito bem com o Senhor, mas eu andei com fidelidade ao Senhor, com inteireza de coração. E a Bíblia diz que ele chorou muito, e Deus fala para Isaías no pátio. Antes de Isaías sair do pátio, quer dizer, ele não fez uma oração tão grande. Tem gente que só presta e fizer uma oração de 3 horas. Nem precisa ser isso tudo, irmãos. Oração pequenas também funcionam. O que Deus fala, as orações não podem ser feitas, são vãs repetições. Você pode fazer uma oração grande se você quiser, mas oração pequenas também funciona. Você tem que falar com Deus, você tem que ter intimidade com Deus. Amém? Ele nem terminou de sair do pátio,
E Deus já disse: ó, volta lá que ele já orou comigo, já se acertou comigo, diga a ele que eu vou curar ele, ainda vou acrescentar mais 15 dias na vida dele. Quer dizer, uma oração que não foi nem muito grande, porque deu tempo de Isaías nem sair do palácio, e ele no pátio mesmo voltou e deu um decreto novo para o Ezequias. Disse: olha, Deus disse que vai lhe curar, e ao terceiro dia você vai subir para a casa do Senhor. Olha o terceiro dia de novo aí, irmãos. Olha o terceiro dia. O terceiro dia você vai subir. Subir para onde? Subir para a casa do Senhor. A casa que nós esperamos, que o Senhor preparou para nós, as mansões celestiais, está lá no céu. E é no terceiro dia. Nós estamos no terceiro dia. Nós vamos subir para a casa do Senhor. Nesse terceiro dia, irmãos, é a época da cura. No terceiro dia é a época da cura. Você está nesse momento de ser curado. Porque eu vejo alguém sendo curado e eu não sou. Quem sabe a falta de fé não está em você. Talvez você não saiba que Deus quer lhe curar. Na verdade, Deus até já lhe curou, porque Ele pegou nossas doenças, suas doenças, colocou sobre Jesus na cruz. Você precisa crer, porque tudo é possível, é para aquele que crê. Não é quase tudo que é possível. Algumas coisas são possíveis, outras coisas não são possíveis. Não, tudo é possível, é para aquele que crê. Se você crê que Deus quer lhe curar, que você está curado, você vai ser curado. E esse é o terceiro dia, porque o terceiro dia é o momento de cura. Nós estamos em uma época de cura, de muitos milagres. Nossa igreja então é aquela igreja que Deus tem realizado muitas curas. Missionário R.R. Soares mesmo, quantas vezes ele vem na Bahia, aliás, em todo mundo onde ele vai, Deus usa ele para curar muitas pessoas. Cada milagre bonito, que o pastor também. Quantas vezes você já viu gente ser curada aqui? Talvez você. E muitas pessoas foram curadas. Esse é o momento, esse é o ano, esse é o dia que Deus quer nos curar, e nos curar muito. Só depende se você crê. Amém, irmãos? Esse é o terceiro dia. No terceiro dia você vai subir a casa do Senhor. E quando você for curado, irmãos, não faça como algumas pessoas não, viu? Que é curado e sai da casa do Senhor. Não, quando você é curado é para permanecer na casa do Senhor. Amém? É para subir para a casa do Senhor. Eu conheci uma senhora, uma professora, bem autona assim, que a gente orava nela. Eu era pastor de Itaberaba, isso já tem muitos anos, eu acho que tem mais de uns 25 anos, pelo menos, imagino eu, né? Tem 25 anos, tem isso aí. Minha filha tem 24, ela nasceu quando eu morava lá. Eu tenho 23, perdão, quando morava lá. Então tem uns 23 para 24 anos. Toda vez ela era curada, ela chegava lá assim, ó, sem conseguir falar. E a gente orava e manifestava um demônio chamado Cosme Damião, e ela, isso aí, depois ela me contou o que era. É que ela tinha comprado uma casa para a vizinha era macumbeira, a vizinha não queria dar, não sei se era o documento, tem muitos anos isso, né? Não sei se era o documento, ela entrava em litígio, em briga, e aí a mulher fazia o trabalho, ela não era crente, mas ela estava vindo para a igreja, né? Aí depois a gente orava nela, o demônio manifestava, ela saía. Eu lembro uma vez que um primo meu foi me visitar, o nome dele é Aécio, né? Eu vou até falar com ele, lembrar ele sobre isso. E ele foi me visitar, ele estava lá, e ele sentou lá, era um dia de tarde, essa professora foi lá, e eu orei, manifestou esse demônio lá dentro do escritório, estava eu, 2 obreiros, manifestou, e aí o demônio falou, a vizinha dela que me mandou, não sei o quê. Aí ela saiu falando, só que ela antes estava do lado dele, e falando assim, ó, não saía a voz. Aí depois, ele primeiro não é crente não, tá? Foi só me visitar lá. E aí quando ela saiu falando com ele. Aí ele falou assim, primo, fala a verdade, conta aí para mim. Você combinou com ela, não foi? Pode contar, eu não conto para ninguém não. Ele é muito brincalhão, sabe? Eu não conto, estava combinado com ela, não tá? Eu digo, não estava não, isso é um demônio. Depois dessa moça, eu mandei ela fazer as campanhas, ir para a igreja no domingo, alguns dias na semana. E aí ela começava a vir, depois ela saía. Passava, sei lá, 2 meses, voltava de novo. Não, Deus quer curar a gente orava, manifestar o demônio, né? Ela voltava para a igreja, isso aconteceu umas 3 ou 4 vezes. Depois ela sumiu mesmo, a gente foi atrás, ela não quis mais saber. Enfim, tem gente que é curada e sai da igreja. Não, quando você aqui foi curado, é para subir na casa do Senhor, é para permanecer na casa do Senhor, até para que não aconteça coisa pior. Posso ouvir amém, igreja? Então, é importante isso. Vamos ver ali, irmãos, eu acho que em João capítulo 2 fala do casamento, né? Que Jesus foi convidado para uma festa de casamento. E esse é o último versículo, eu vou parar por aqui, talvez só mais um. João capítulo 2,
que eu vou orar forte agora. Eu e o pastor vou fazer uma oração forte. Aquelas pessoas que precisam de cura, vamos fazer uma oração forte em nome de Jesus. Olha aqui, as bodas de Caná da Galileia. Aqui foi um casamento que Jesus foi convidado. É importante sempre você convidar Jesus para o seu casamento, para a sua casa, para a sua vida, para o seu trabalho. Não vá sozinho. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então convide Jesus todos os dias para a sua casa, para o seu trabalho, né? Vai procurar emprego, convida ele para ir com você. Não vá sozinho não, vá com ele, porque você tem que ter certeza que sem ele você nada pode fazer. Amém, irmãos? Ele está conosco e ele quer andar conosco, ele quer ser convidado. Convidado ele foi. Versículo 1. E ao terceiro dia, olha o terceiro dia chegando de novo aí, irmãos. Fizeram o quê? Umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E então ali postas 6 talhas, 6 potes de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse Jesus: enchei de água esses potes ou essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Porque esse bom vinho foi feito por Jesus, irmãos. Quando a pessoa convida Jesus para o casamento, ó, tem um bom vinho. Quando você convida Jesus para a sua vida financeira, não vá sozinho não, convide a Ele, seja fiel a Ele, né? Busca Ele de manhã, de tarde, à noite, tenha comunhão com Ele, ore, né? Mostra a Ele que Ele é muito importante, porque Ele vai fazer um bom vinho em todos os setores da sua vida. Para Ele todas as coisas são possíveis. Para nós tem coisa que é impossível, para Deus tudo é possível. Se você convidar, Ele vai fazer um bom vinho. Aquele vinho que está, aquele casamento está meio estragado, está com dificuldade, Ele pode melhorar, Ele pode fazer um bom vinho, né? Aquela vida financeira está toda derrotada, com muita dificuldade, Ele pode fazer um bom vinho. Ele pode transformar a água em vinho, porque para Deus, diz a Bíblia, tudo é possível. Amém? Mas quando isso aconteceu? Foi no terceiro dia, irmãos. Foi no terceiro dia. Essa época que nós estamos vivendo é esse terceiro dia. É a época dos milagres, da cura, do bom vinho. É a época da transformação dos casamentos. É a época da transformação da água em vinho em todos os setores. Nós somos seus filhos amados. Ele quer nos abençoar. Nós temos que estar dispostos a ser abençoados. Nós temos que crer, abrir o coração para crer. Você é um filho, você é uma filha. Deus ama você. Para Ele tudo é possível. Se você tomar posse da sua bênção, se você acreditar, se você ver com os olhos da fé, tudo vai dar certo em nome de Jesus. Amém? Se veja como Deus lhe vê. Eu estou no terceiro dia, o dia do arrebatamento. Esse dia vai chegar. Eu já li para você sobre o arrebatamento. Parece que está em Tessalonicenses. Vamos ler esse último versículo. 1 Tessalonicenses, abra aí. Vamos ver, só esse último versículo está aqui, 4:13. Eu até escrevi aqui num papelzinho alguns versículos, irmão. Eu escrevo aqui do lado alguns versículos que eu vou ler, para poder me ajudar a lembrar. Às vezes de alguns eu lembro de cabeça, outros eu coloco aqui, e faço questão de mostrar aos irmãos que existe um estudo, que é o Tessalonicenses. Ó, já peguei uma pesquinha aqui, ó, que do lado da minha Bíblia tem uma pesquinha aqui, Tessalonicenses, opa, que devo aqui, achei, 4:13, olha o que diz aqui, ó: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que dormem, que já morreram. Não seja ignorante, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, né? Tem gente que morre alguém da família, ela fica triste. Tristeza porque realmente você vai ter saudade da pessoa, mas
haverá um dia que Deus vai dizer aqui que a gente tem que ter esperança, que nós vamos ter um encontro no céu, vai ser o dia da ressurreição, vai ser uma eternidade que você vai estar com seus parentes, isso aí, que Deus tem uma promessa, era só tu em tua casa, nada está perdido, amém? Ele vai ressuscitar os mortos, e os nossos mortos vão estar conosco no céu eternamente, para a glória de Deus. E diz aqui, porque se cremos que Jesus morreu e Ele ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Olha aí, morreu, Ele vai tornar a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então, quando Jesus vier, primeiramente os que morrem, vão ser ressuscitados para o encontro no céu com Jesus. Depois, nós os que ficarmos vivos. Se você ficar vivo, você vai subir daqui. Se você morrer, se não tiver ficado vivo, você vai ressuscitar primeiro dos que ficaram vivos. Amém? Vamos lá. Não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu como a chuva, lembra? Lá da promessa de Osés, como a chuva. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, olha aí o encontro do noivo com a noiva, juntamente com ele nas nuvens, e encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com quem? Com o nosso Senhor, como diz a promessa de Oséias, diante dele, irmãos, vendo como ele é. Essa é a promessa do Evangelho. Estaremos sempre com Jesus no céu. Vamos lá haver um grande encontro, e você deve estar preparado. A igreja deve estar preparada, orando, lendo a Bíblia, se consagrando, buscando a Deus. Não abandone a congregação como é costume de alguns, diz a palavra de Deus. Não faça isso. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que sábio é a pessoa que ganha almas, ganha o seu vizinho, o seu parente, vai lá, se importa, traz ele para a igreja. Vamos encher essa igreja com pessoas salvas, irmãos, para que a gente possa fazer uma grande festa no céu, para que essas pessoas que estão perdidas, mortas nos seus pecados, elas possam ser vivificadas em Cristo e estar eternamente com o nosso Senhor no céu. E lá vamos fazer uma grande festa nas bodas do Cordeiro. Posso ouvir amém, igreja? Vai ser muito lindo, amém? Quem vai estar lá, diga graças a Deus. Oh, glória a Deus, aplaude a Jesus bem forte, irmão, bem forte.